para falar um assunto, esse assunto tão importante, tão relevante, que é a nossa saúde emocional. Você que está participando do projeto Ciclo Emocional, nós nos sentimos honrados pela confiança em cuidar, em te ajudar a cuidar uma área aí da sua saúde que é tão importante. Porque a nossa saúde emocional, ela reflete em tudo, né, na nossa vida. Reflete nos nossos relacionamentos, no nosso desenvolvimento profissional, na nossa saúde física, enfim, o todo, a nossa saúde espiritual, social, todas as conexões que nós temos, aonde envolve relacionamentos, a nossa saúde emocional, ela faz muita diferença. E a gente tem, vocês estão acompanhando, eu quero saber de vocês aí, quem está conosco nessa noite, quem assiste, tira um tempinho, tira ali 2 minutos, 3 minutos, no máximo, né? Que é o tempo dos vídeos que a gente manda todos os dias. Quem é que está assistindo os vídeos? Levanta a mãozinha aí. Boa noite, Alcir. Seu microfone está desligado. Perdão, boa noite. Vocês me escutam bem agora? Sim, te ouvimos muito bem. Que prazer, muito obrigada, Alcir, por estar conosco nessa noite, com esse grupo. E eu estava perguntando para quem está aqui, quem assiste os vídeos que a gente coloca diariamente, nós colocamos vídeos ali falando sobre saúde emocional, sobre hábitos, sobre estratégias para lidar com ansiedade, com insônia, com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que ninguém está livre disso, gente. Pode ser uma pessoa saudável emocionalmente, mas nós passamos por uma vida moderna aí, todos passam por pressões, passam por, né, tem relacionamento com todo mundo. Hoje em dia nós não somos uma ilha, né? Nós somos seres sociáveis. E aí a nossa saúde emocional, ela afeta conforme os nossos relacionamentos, conforme o que nós passamos no nosso dia a dia, o nosso trabalho, as interações, enfim, tudo isso vai chegando até nós, e aí nós temos uma maneira de lidar com isso. E aí depende como nós vamos lidar, isso pode ser tranquilo, pode ser trabalhado, ou pode se tornar um problema. Se nós não conseguimos lidar com algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, aquilo pode ir acumulando, pode ir acumulando aquele problema até virar uma doença psicossomática. Ou, se nós não sabemos como lidar com algumas coisas, podem afetar alguns relacionamentos, pode também se tornar um hábito. Algo que nós fazemos não é tão bom, se torna um hábito. E na sequência, aquele hábito vai estabelecer e vai fazer parte da nossa vida, para o bem ou para o mal. Então, enfim, esse material que a gente preparou aí com muito carinho é para ajudar no dia a dia a lidar com os desafios, com os relacionamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e a gente lidar da melhor maneira. Olha, normalmente a gente aguarda uns minutinhos para começar, mas eu acho que já podemos iniciar aqui um bate-papo com o Alcir. Eu quero apresentar para vocês, então, quero me apresentar também. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Eu sou Sandra Klein, faço parte da empresa, do grupo Pro Saúde, uma empresa que está há 25 anos no mercado, e eu estou desde a fundação da empresa, estou presente, ajudando em muitos projetos, sempre voltados à saúde preventiva das pessoas. E o Alcir Klein também é um dos sócios da empresa, também está nessa jornada antes mesmo da Pro Saúde existir. Então, a família do Alcir já vem aí com histórico desde há mais de 40 anos, né, Alcir? Já num mundo aí de cuidado, de saúde preventiva, de uso dos tratamentos naturais, uma alimentação saudável. E o Alcir é naturopata. E ele que faz a capacitação das pessoas que estão aí nas lojas Pro Saúde, tanto os proprietários das lojas como as equipes. Quem faz treinamento toda semana é o Alcir,
abrangendo aí o assunto de naturopatia. Então, como tratar de forma preventiva, diante das doenças, dos sintomas que a pessoa sente, como identificar o melhor tratamento, a melhor combinação de suplemento, que hábitos precisam ser mudados. E nessa noite a gente tem o privilégio aí de ter esse bate-papo com ele. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito de algumas coisas. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu quero fazer para o Alcir, e aí ele vai ajudar a gente a entender melhor esse assunto. Bem, Alcir, existem algumas coisas que a gente muitas vezes acaba até confundindo quando a gente fala de saúde emocional. Às vezes a pessoa nem sabe ao certo, né? Pô, eu não sei. Será que eu tenho depressão? Eu sofro de ansiedade? É uma ansiedade normal? É um grau que já está acentuado? Enfim, e identificar e entender isso faz toda a diferença, inclusive para poder tratar, né? Então, existe uma ansiedade que é comum, que é uma ansiedade normal, que todo mundo sente, aquela ansiedade de que a gente tem uma coisa para fazer, a gente fica, né? A adrenalina dá aquela subida para a gente conseguir resolver. Mas existe uma ansiedade que ela começa a afetar. Então, como que a gente consegue identificar, Cir, quando é uma ansiedade comum de uma ansiedade que ela já saiu do comum, ela já não está mais normal, ela já está começando, ela está afetando ou vai afetar o corpo? Como a pessoa conseguir identificar essa diferença da ansiedade normal para a ansiedade que já saiu do que é o normal? Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, podendo falar de um assunto tão importante que faz parte da realidade de 25% da população brasileira. A ansiedade, ela não é fraqueza. Então, em primeiro lugar, deixar bem claro que não é uma fraqueza, é um sinal do organismo a excesso de estímulos, a excesso de decisão, excesso de emoções e sentimentos. E quando que ela deixa de ser ansiedade, dá para se dizer que todos os casos de depressão, eles iniciam num processo de ansiedade, e depois de passar períodos crônicos, períodos de ansiedade, ele desenvolve uma depressão. Então, a ansiedade é um caminho para desenvolver a depressão. Muito bem. E, Alcir, existe uma questão da ansiedade por conta da rotina, né? Do estresse e tudo mais. Mas existe também uma questão do corpo. Às vezes, inclusive hoje nós estávamos conversando com a nutricionista e ela estava relatando de uma pessoa que está fazendo uso de vários medicamentos tratando sintomas emocionais, porém, quando a Nutri pediu alguns exames ali de minerais dela, ela constatou assim uma baixa tremenda de minerais que afetam toda a questão do sistema nervoso e do emocional. Então, quais são o que normalmente também pode afetar a saúde emocional e pode ser alguma falta do organismo? Você pode orientar a gente, trazer para nós essa informação? Quais são os nutrientes que às vezes faltam no corpo, que acaba desencadeando os sintomas, e a pessoa pensa só que é uma ansiedade, é um desequilíbrio, mas na verdade é no corpo que está faltando. Existem substâncias, o nosso organismo, nós nos alimentamos todos os dias para trazer os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso organismo. Então, nós precisamos ter um bom café da manhã, bem nutritivo, que atenda às necessidades para o nosso corpo funcionar bem. Temos que ter um almoço pensado nas necessidades do organismo e todas as refeições devem ser assim. Quando não se respeita, ou quando se usa uma alimentação carente, ou quando o organismo tem alguma deficiência na capacidade e na absorção, às vezes toma algum medicamento que bloqueia a absorção de algumas vitaminas importantes, essa carência nutricional, ela desenvolve doenças como ansiedade e depressão. Uma das vitaminas que é fundamental, é a B12.
Os níveis de B12 dos brasileiros, eles estão muito baixos em relação ao que é considerado níveis satisfatórios. Então, há uma necessidade de fazer uma suplementação para manter níveis adequados, para não desenvolver sem motivos, ansiedade e depressão. Também esgotamento mental, névoa mental, fadiga, falta de memória, falta de energia, de vitalidade, está muitas vezes relacionado a B12, mas não só a B12, a B9, a B6, a B3, há várias vitaminas que estão nos alimentos integrais, mas que muitas vezes eles são deixados de lado. Então, a suplementação de B12, a suplementação de magnésio, magnésio essencial para a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, para relaxamento, para bem-estar. Sem magnésio não tem produção de antidepressivos. Os níveis do magnésio devem ser acima de 2,6. Os brasileiros têm níveis muito baixos também. No Brasil, o nosso solo é pobre em magnésio. Se não houver uma suplementação de magnésio, dificilmente vai estar com níveis desejados. Ou quem só tem nível bom, quem toma magnésio, ou come muita semente de abóbora. Muito bem. Também a vitamina D. Apesar de estarmos num país que tem muito sol, o nosso sol tem baixa conversão de vitamina D. E para ter uma boa absorção de vitamina D, o fígado tem que estar bom. E a população brasileira, a população mundial, tem um fígado sobrecarregado de substâncias, de alimentos deixando estrogênios, alimentos modificados, enfim, agrotóxicos, tudo isso que a mídia mostra e que são substâncias, cloro, benzenos, substâncias que faz parte da vida moderna, que está na água que nós bebemos, que está no perfume que nós usamos, no antitranspirante, enfim. E isso acaba afetando o nosso organismo e dificultando a absorção de vitamina essencial para o nosso corpo, que é a D3. Então, essas três, para mim, são muito importantes estar acompanhando, estar suplementando para o organismo, para o sistema nervoso funcionar com as mínimas condições. E isso são fatores para inúmeros casos de pessoas que tomam antidepressivos há muitos anos que não têm depressão, só tem carência dessas vitaminas. Olha só. Inclusive, tem um livro que eu li que falava a respeito de uma pesquisa que foi feita uma vez com um grupo de mulheres presidiárias, que elas eram muito agressivas, elas eram muito irritadas, bravas. E aí, eles dividiram em 2 grupos, e aí um grupo passou a alimentação normal, continuar com a alimentação normal, e o outro grupo passou a ter uma alimentação integral. E aí, aquelas mulheres que passaram a fazer uso de alimentação integral, o arroz integral, pão integral, toda a alimentação integral foi tirada os refinados, mudou completamente o comportamento das mulheres. Diz que elas passaram a ficar mais tranquilas, mais calmas, mais pacientes. Então, acho que isso, olha, que interessante, gente. Então, vamos lá. Colinha, vamos recapitular. Então, o senhor falou das vitaminas do complexo B, que está nos alimentos integrais, especialmente a vitamina B12. Aí o senhor falou também do magnésio, que ele se encontra na semente de abóbora ou através da suplementação, e a vitamina D, que é através do sol, porém o fígado tem que estar 100%, o organismo tem que estar muito bem para ter absorção. E um outro detalhe, né, que o sol ele tem os horários que produz, né? Tem os raios UVA e o UVB, tem um só desses raios que produz a vitamina D, e aí tem o tempo também que precisa ficar no sol para ser produzida a vitamina D. Por isso que muitas vezes essas vitaminas e minerais, no caso o magnésio, estão em baixo, e aí a pessoa pensa que está doente e acaba tomando, às vezes, remédio forte, quando nem precisaria, né, Alcir? Era só suplementar ali.
E muito caro, né? E caro causa dependência, causa reações, efeitos colaterais. Muitas pessoas estão tomando medicamentos quando precisavam estar cuidando com suplementos ou uma alimentação especial. Exatamente. Nós temos, Alcir, o kit que foi desenvolvido para o projeto Ciclo Emocional. Nós temos alguns kits. Tem um kit que foi produzido para a qualidade do sono, que ele é composto por Sereton, Pase e tem a opção de magnésio ou ômega para melhorar a qualidade do sono. Então, a nossa pergunta é a seguinte: os produtos naturais, a suplementação, ela ajuda a melhorar a qualidade do sono? Sem dúvida, sem dúvida. O magnésio, todo mundo que toma tem benefício. A melatonina é o próprio hormônio do sono. Ele repõe aquilo que o organismo deixou de produzir. Então, sem dúvida, é essencial, é vital. Temos que entender assim: nosso organismo, quando nós nascemos, se não tiver nenhuma doença, nenhum problema, tiver uma boa nutrição, o nosso corpo produz os medicamentos dele. Ele produz as defesas, os medicamentos, os hormônios que têm função de equilibrar e fazer o nosso organismo funcionar. A partir dos 40, nós entramos num processo de declínio acentuado na capacidade de absorção de nutrientes, tá? Mas essa perda inicia a partir de 22 anos de idade. Em média, 22 anos de idade. Mas depois dos 40, nós perdemos a capacidade de absorção de nutrientes e entramos num processo de declínio muito acentuado. Nós conseguimos reduzir esse processo de declínio a partir de uma boa suplementação para dar o combustível necessário para o nosso organismo funcionar. Mesmo assim, algumas vezes a necessidade de algum complemento, algum medicamento, alguma coisa para ter uma boa qualidade de vida. Mas a suplementação é a base para ter uma saúde para poder estar tratando. E eu tive olhando os kits, são kits fantásticos, que atendem muito bem a necessidade, que melhoram a qualidade de vida, melhorando a disposição, melhorando o sono, enfim, melhorando energia também para quem tem essa necessidade. O cansaço, né, o esgotamento. Alcir, então, assim, ó, saúde emocional, intestino. Tem alguma ligação funcionamento intestinal, saúde intestinal com saúde emocional? Tem ligação, sim. A naturopatia fala sobre essa ligação e é uma das bases dos tratamentos alternativos. Sempre foi o cuidado com dois órgãos especiais. Em primeiro lugar, intestino. Primeiro lugar, não. Primeiro vou falar do intestino, e ele é considerado o segundo cérebro, porque depois do cérebro é o órgão que mais tem neurotransmissores. Quando identificou-se que o intestino tem muitos neurotransmissores, eles já falavam que o intestino é o segundo cérebro. Na naturopatia, sempre definimos o intestino como um órgão vital e principal do organismo. Desde da primeira literatura, de 500 anos, 700 anos, de medicina tradicional chinesa para 3.000 anos, se trata o intestino de maneira especial. Também se fala do fígado como um órgão especial, porque o fígado é o laboratório do corpo e é responsável pelo metabolismo, por armazenar nutrientes, e também emoções como raiva, estresse, irritabilidade, nervosismo afetam o funcionamento do fígado. E o intestino, ele tem uma ligação direta no cérebro, através de um nervo que é chamado de nervo vago, e sempre se acreditou que o intestino fosse o segundo cérebro. Mas pesquisando mais essa ligação cérebro-intestino, identificou-se que cada 6 pulsos que o intestino manda para o cérebro manda um para o intestino.
Então, já se discute quem que está mandando, é o cérebro ou é o intestino? Mas o que é mais curioso e maravilhoso do funcionamento do intestino, que a medicina tradicional chinesa não sabia, mas já tratava o intestino como um órgão fundamental e segundo o cérebro, é porque ele produz matéria-prima para a produção de antidepressivos. Os antidepressivos, a serotonina, que é o principal antidepressivo, a produção dele inicia no intestino, através de bactérias do intestino, que vão degradar alimentos saudáveis. Não é qualquer alimento que vai produzir triptofano, 5-HTP, que vai virar antidepressivo. Tem que comer aveia, tem que comer granola, tem que usar mel, tem que comer castanha, tem que usar ovo, banana, tem que comer alimentos saudáveis, que são matéria-prima para esses micro-organismos que vivem no intestino, no processo de degradação desses alimentos, eles vão formar uma reação química que é matéria-prima para a produção de antidepressivo. Então, não tem como tratar depressão, melhorar depressão, sem cuidar da saúde do intestino. Repovoar as bactérias, desinflamar o intestino, revitalizar o intestino, corrigir tudo, nutrir as células intestinais. Muito bem. Então, e aí só para quem está vendo, e aí existem protocolos que eu desenvolvi, que em todas as lojas, todas as pessoas podem ter acesso a esses protocolos procurando uma das lojas, de acordo com a sua necessidade, para ver qual que é o melhor tratamento que se encaixa para cada uma pessoa. Tem uma pergunta aqui, Alcir, se deve usar aminoácido para melhorar a qualidade, né, para cuidar do intestino, tratar. Aminoácido é essencial. Sem aminoácido, nós não vivemos. Aminoácido é a base da nossa vida. Um aminoácido essencial, fantástico para a saúde do intestino, é a glutamina. Mas temos muitos aminoácidos, a creatina é aminoácido, a albumina é aminoácido, enfim, nós temos alguns aminoácidos que o nosso organismo produz e alguns que nós só temos se nós nos alimentarmos, tá? Mas tudo isso, até para a produção do nosso organismo, ele vai diminuindo com o passar do tempo. Então, chega algum tempo que nós temos que estar ajudando o corpo, repondo, se nós quisermos ter uma longevidade maior, uma saúde maior. Aqui na minha cidade é uma cidade de agricultores e eu sempre falava com eles, porque eles cuidavam muito do solo, estavam sempre botando calcário, adubo, corrigindo. Eu falo a mesma coisa com o organismo. O corpo vai ficando velho, se você não for cuidando dele, ele vai colapsar, ele vai enfraquecer. Então, a suplementação é vital associado a hábitos saudáveis, a cuidado com a saúde, a prática de exercício físico, higiene mental e assim por diante. Olha só que legal. Então, gente, olha só. Se você tem intestino preso, se o seu intestino não funciona bem, é um sinal de que ele não está de acordo, porque o nosso intestino tem que funcionar, é uma forma de eliminação do corpo. Não está funcionando bem? Sinal, alerta. Se a sua alimentação é uma alimentação muito inflamatória, você viu o Alcir falando que precisa desinflamar? Quais são os alimentos inflamatórios? Açúcar é um alimento super inflamatório, leite é um alimento inflamatório, farinha de trigo branca refinada é um alimento inflamatório. Então, se você usa muito desses alimentos, é possível que o seu intestino esteja inflamado. E aí, como é que você vai ter uma boa qualidade, né, de saúde? Como vai produzir ali os hormônios, os nutrientes, os antidepressivos naturais que o corpo precisa produzir? Como o Alcir mencionou, né? Precisa ter o terreno certo. Olha, gente, o nosso objetivo com esse encontro de hoje não é se estender, é para ser uma coisa breve, um bate-papo assim, só para tirar algumas dúvidas, porque na loja vocês têm a equipe que trabalha ali, que atende vocês, e eles são muito preparados, eles conseguem fazer um atendimento personalizado, conforme aquilo que você precisa. Então, eu tenho mais duas perguntinhas que eu quero fazer para o Alcir. Depois, se alguém tiver alguma pergunta que deseja fazer,
E a gente vai encerrar esse nosso encontro de hoje. Semana que vem, na próxima quinta-feira, tem mais. Nós teremos a presença da nutricionista Isabela Klein. Então, convido todos vocês para estarem presentes. Alcir, me diga uma coisa. Para tratar ansiedade, depressão, essas doenças, assim, de forma geral, do sistema nervoso, precisa suplementar ou só mudando hábito já consegue resolver muitos problemas? A mudança de hábito é fundamental, é muito importante, mas dificilmente vai conseguir ter resultado sem fazer uma suplementação. É, é muito importante estar avaliando exames para ver a necessidade de ter uma suplementação, mas não tem como recuperar o organismo, não tem como corrigir uma depressão estando com a B12 abaixo de 700. É E aí, impossível. mesmo que come 1 quilo de aveia todo dia, né, Cir? Vai levar quantos anos para conseguir, mesmo que come alimento integral, quanto tempo para Hum, conseguir repor, né? Tem que suplementar, né? Então, a B12, necessariamente, da B12, a fonte principal dela são alimentos de origem animal. Hum. É, mas também, se toma algum tipo de medicamento, se toma medicamento para estômago, tem vários medicamentos que atrapalham a absorção dessas vitaminas. Para diabetes, quem for diabético vai ter baixo. Tem vários medicamentos que atrapalham a absorção. Quem tem problema de estômago, quem tem uma digestão difícil. Então, tem um grupo de pessoas muito grande que tem a necessidade, mesmo não tendo uma depressão, não tendo uma doença, tem a necessidade de suplementação. Quem tem níveis baixos e tem alguma doença, não vai conseguir resolver sem fazer uma suplementação e deixar nos níveis ideais. Então, tá tomando medicamento, não está tendo resultado, faz um exame, vê como é que tá os níveis de D3, de magnésio. Essas são base, mas pode ampliar muito mais para ferritina, ferro, enfim. Eu citei três que são fundamentais, mas faz uma avaliação e sem suplementar, sem levar os níveis desejados, não consegue resolver problema de doença. É verdade, é muito interessante. Inclusive, olha, outro dia eu estava me sentindo um pouco cansada, e aí mesmo eu faço suplementação. Fui fazer alguns exames para avaliar, a vitamina D estava boa, a B12 ok, estava tudo bem, mas o ferro estava baixo. Então, veja, daí, poxa, será que só mudança a gente pensa, só vou mudar de hábito? Não necessariamente, né? Às vezes o corpo está pedindo ali, tem que dar o adubo necessário para que o corpo possa produzir. Alcir, qual que seria, assim, os níveis? O médico, se vocês forem fazer exame, o médico normalmente já diz, né, quais são os índices melhores ali, mas o que seria, assim, para a vitamina D? Qual seria o nível ideal, ou no mínimo, para ele estar, assim, de forma saudável? Existem muitas doenças que nós conseguimos tratar, melhorar doenças crônicas, dosando níveis dessas vitaminas. Por exemplo, se eu quero combater câncer ou uma doença autoimune, eu levo a D3 para níveis de 80 a 100. Se eu quero ter uma boa saúde, eu preciso estar muito próximo ou acima de 40, tá? É Depende o, como está o organismo também, é o né? mínimo, é o mínimo. Mas eu procuro manter a minha em 50, próximo de 50. Não precisa elevar muito, mas se eu tiver uma doença mais séria, eu vou tomar uma dose maior para ter níveis mais altos, porque ela, além de melhorar o sistema nervoso, toda a questão de hormônio, enfim, não tem uma célula do organismo que não se beneficia com o uso da vitamina D. Todas as células do nosso corpo têm receptor de vitamina D, de tão importante que ela é. Então, se eu tiver níveis baixos, eu não consigo melhorar a ansiedade, depressão, insônia, e ainda que é uma grande preocupação, principalmente na entrada do inverno, qualquer gripe vira uma pneumonia, vira uma infecção, vira um problema sério. A imunidade, né? E a vitamina B12, o que seria?
Um mínimo. Existem pessoas que precisam, para estar bem, em níveis altíssimos, até 3.000, mas isso só vai ser feito com acompanhamento médico. Para estar bem, na minha visão, é acima de 700. De 700 a 1.200 são níveis satisfatórios, mas é considerado normal, tá? Em 300 é normal, 400 é normal, mas são níveis baixos e faz com que as pessoas vivam com metade da capacidade de energia cerebral, de vitalidade, de disposição. Então, muitas vezes vai no médico, ele olha e fala, tá normal, tá dentro de um nível satisfatório que você não está doente ainda, mas é diferente de estar saudável. Saudável, 700 a 900. 300 para baixo é bem mal, viu? Entendido. Olha só, eu ia até bem perguntar, e você praticamente respondeu o que eu ia te perguntar, Alcir. Se tem como ter energia sem usar estimulante. Porque tem gente que fica, né? Tá esgotado, tá cansado, e aí vai lá, toma energético, toma café, fica tomando estimulante, né? Para ter. E eu ia te perguntar o seguinte: tem como ter energia sem usar estimulante? Tem como ter energia sem usar estimulante, cuidando da saúde de forma geral, com atividade física, com, com cuidados básicos, bons descanso, mas existem suplementos maravilhosos. Tem muita gente que estuda à noite, precisa dormir mais tarde, está esgotado, tem filho pequeno, está trabalhando muito e não tem como transferir a preocupação de cuidar de uma criança para uma outra pessoa. Aí existem suplementação muito, muito interessante, como ginseng, betônica, restaura, são substâncias que aumentam, que produzem energia e ajudam a passar por esses momentos mais difíceis sem gerar um esgotamento que vai acabar levando para uma doença, uma fadiga e uma doença. Muito bem, é isso aí, gente. Então, não adianta ficar tomando estimulante se o teu corpo está desnutrido. Você tem que nutrir o organismo, você tem que nutrir seu corpo, dar aquilo que ele precisa. Por quê? O estimulante, ele dá aquela sensação falsa. E aí, na sequência, você vai se sentir mais cansado ainda, porque ele usou a energia que você tinha de reserva para o futuro, para ele te dar aquela sensação de um bem-estar, de uma energia maior agora. Porém, isso não permanece, não é saudável. O Galerinha, estimulante, se você me permite, o estimulante, ele, ele além de não fazer bem, ele ainda faz mal, porque ele ativa o eixo hipófise, hipotálamo e adrenal. Quando você toma estimulante, ele acelera o sistema nervoso, vai gerar um esgotamento e, junto disso, ele vai alterar a sinapse, vai provocar um estímulo, vai alterar a sinapse e vai aumentar a produção de cortisol e adrenalina e vai desenvolver uma ansiedade. Quem toma ansiedade, quem toma estimulante, estimulante. porque está cansado, está alimentando uma ansiedade. Então, além de não Socorro, fazer né? bem, ainda faz mal. Uhum. E muito mal, né? Já imaginou? Você toma para se sentir bem, para né, ter mais. Antes de nós encerrarmos esse bate-papo, o senhor foi incrível. Eu sei que você tem muito mais coisas para trazer para a gente. O assunto é amplo, é muito amplo, é maravilhoso. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso é um mecanismo fantástico e a gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas hoje é para ter esse bate-papo mesmo, né? Eu quero saber se tem alguém aqui que gostaria de fazer alguma pergunta. Se houver alguma pergunta que vocês queiram fazer, pode abrir o seu microfone e pode perguntar. Vamos aproveitar essa oportunidade aí, esse presente que a loja Pro Saúde está promovendo para vocês, essa oportunidade de vocês falarem direto com o terapeuta, com o naturopata. A Raquel levantou a mão. Raquel, pode abrir seu microfone e pode perguntar. Boa noite, Alcir. Boa noite, Sandra. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho ansiedade e depressão e eu já tomo ansiolíticos, né?
e eu comprei o kit de ansiedade e depressão. Esses suplementos vão me auxiliar com os meus medicamentos que eu tenho, que eu já tomo, ou pode atrapalhar? Qual o kit que você pegou? O de ansiedade e depressão. Quais os Eu- produtos, Raquel? Deixa eu só pegar aqui minha colinha. Deixa eu ver. O de Aqui, ó. ansiedade e É o, depressão é o é o, Coronatus, o Celerum. É o o Pazem e Celeron, o magnésio. isso. Tá. Não, não tem nada que vai gerar qualquer forma de reação adversa, tá? Tá. Ele vai atuar como o que tem nesse kit? Ele vai ajudar você a reduzir a ansiedade vesperal, tá? Ele vai ajudar você a conviver com a preocupação do amanhã sem interferir no teu sono, sem desenvolver taquicardia. Ele vai atuar sutilmente nesse processo. Também ele é colocado um polivitamínico, que são coisas básicas. E aí tem uma dose de B12, mas ela é insuficiente caso você tenha uma carência acentuada. Se você tiver uma carência acentuada, você tem que conversar com a sua atendente e vai precisar de uma dose mais forte, tá? Vai precisar de aumentar a dose de acordo com a sua necessidade. Ele tem o Treomag, que vai atuar no sono, que é o magnésio com a treonina, que rompe a barreira hematocefálica e leva o magnésio para o cérebro, para ele produzir os antidepressivos e a melatonina. E ele tem o Pazin, que é um psicoestabilizante. Então, ele vai só auxiliar. E, à medida que ele for repondo os nutrientes, vai reduzindo a ansiedade e a depressão, e isso possibilita você e o teu médico montar um programa de desmame do medicamento, tá? Ah, tá. Então ele vai atuar corrigindo o seu organismo para você poder retirar o medicamento e não voltar num quadro de depressão e ansiedade. Porque além do kit, Alcir, eu comprei a vitamina B12, metilcobalamina em gotas. Você sabe qual Excelente. que é o nível do teu exame, como ela está? Não, eu ainda não fiz exame. Eu vou fazer agora semana que vem. Olha, vamos entender assim, nós estamos tão deficientes tão deficientes de alguns nutrientes que são básicos, que algumas vezes nós precisamos injetar doses altíssimas para depois fazer uma dose de manutenção. Então, Eu, dependendo do nível que você está, você precisa tomar um injetável, depois ir para essas gotas, numa dose alta de manutenção, porque poderia levar muito tempo para subir. E nós queremos que suba logo para você se sentir bem. Então, algumas vezes é necessário uma dose injetável, de tão, é, de tão eu, mal que está a população. eu tomei por 8 semanas a, a B12 na veia. E não subiu? Então, eu não fiz exame ainda. Então, precisa avaliar para daí ver se está num nível bom, daí é uma dose de manutenção. Ah, entendi. E aí Muito fica mais obrigada. fácil você poder retirar o antidepressivo, fazer o desmame da forma correta, para não ter efeitos colaterais da abstinência do medicamento. Ah, entendi. Muito obrigada, Alcir. Raquel, e você já sentiu alguma diferença depois que você passou a usar o kit e aí fez a suplementação ali essas semanas todas de B12? Sentiu alguma diferença ou não ainda? E até porque, como você está usando o remédio, né? O remédio químico, então às vezes não consegue ter essa Não, percepção. eu percebi assim, eu tinha muito cansaço, eu dormia muito no meu horário de almoço. Em vez de eu almoçar, eu dormia, entendeu, Sandra? Então, assim, eu percebi que eu não tenho mais essa necessidade de dormir no Uhum. horário de almoço. Uhum. Essa que eu percebi.
Já é algo mostrando, né? O organismo É, já reagindo, já se fortalecendo, que é isso que o Cir fala bastante. Fortalecer, nutrir o organismo para que daí ele tenha condições de produzir o que precisa e se sentir bem. é Pode, verdade. pode colocar na tua lista o magnésio. Certamente que a tua B12 não vai ser uma dose muito alta que você vai precisar, uma dose de manutenção, tá? Se você tomou ela, as injeções, certamente que ela vai subir, mas precisamos também entender outra coisa, que eu comecei a falar e acabei mudando de assunto. A gente come todos os dias porque nós temos que botar as vitaminas. Nós temos um grupo de vitaminas que elas ficam no corpo nas gorduras. Elas ficam por períodos mais longos e nós podemos ficar sem elas, suplementar uma vez por semana, por exemplo. Mas tem vitamina, como o magnésio, como as vitaminas do complexo B, que elas são lipossolúveis. Toda vez que você vai no banheiro, faz xixi, você está eliminando. Então você tem que estar repondo porque o corpo está tirando ela. Então é um processo natural de eliminação do corpo e você tem que estar repondo todos os dias. Então, depois que você mantém a sua vitamina no nível desejado, que ela aumentou com a injeção, você vai manter com a suplementação. Se você parar de usar, vai eliminar, e em poucas semanas volta tudo como estava. Entendi. Além do kit também, que é o Tremac, eu tinha comprado 4 MAC. Sim. Os magnésios são essenciais, tá? São essenciais. E eu, por exemplo, estou suplementando, já vinha suplementando, e fiz análise e o meu magnésio está baixo mesmo eu suplementando. Agora eu dobrei a dose dele para elevar nos níveis necessários. O magnésio nós temos uma carência muito, muito, muito grande e ele é responsável por mais de 300 reações químicas que acontecem no organismo, principalmente no sistema nervoso. Obrigada, Alcir. Obrigada, Sandra. Muito bem, Raquel, que Deus te abençoe e que tenha o melhor resultado aí esse tratamento, e que você fique 100%. Amém. A Júlia levantou a mão. Júlia, pode falar, pode Oi, abrir o microfone. Sandra. Boa Tudo noite. bem? Boa noite, Alcir. Boa noite a todos. Eu quero falar também sobre as terapias, né? Porque às vezes, mesmo a pessoa mudando os hábitos, hoje nós temos aqui um grupo, Nova Santa Rosa de Marechal também, nós temos o grupo Projeto Recomeçar. Nós deixamos esse nome mesmo, né? Que é o primeiro nome que a Sandra colocou lá em 2018, acho que foi, né, Sandra? E nós resolvemos deixar assim, Projeto Recomeçar, o grupo de mulheres, né? Que em Nova Santa Rosa já tem quase 100 mulheres. E nós conseguimos uma psicanalista. É a Rosângela, ela é pastora também, lá do Mato Grosso, né? É de Mundo Novo. A Rosângela, então, ela está ali para nos ajudar e ajudar a todas as mulheres que precisam. Quem precisar aqui do grupo também, né? Ela fez um preço assim bem especial, né? Ela faz os pacotes, tal, de sessões, porque estudando, né? Desde 2018 que nós entramos na franquia Pro Saúde, a gente viu que às vezes só o exercício físico, só alimentação saudável, fazer tudo certinho, ainda tem pessoas que precisam de uma terapia, de precisar de alguém para conversar, que o terapeuta ele vai meio que ajudar você a focar, a continuar, né? Porque às vezes você começa ali na segunda-feira todo feliz, não, agora vai, né? Academia certinho, quando vê você está desistindo, né? Quando vê tá voltando a comer açúcar de novo. Aí, então, eu acho assim, que a terapia, ela se faz muito importante. Não sei se mais para frente, acho que com certeza vai ter a psicóloga, né? Vai ser abordado. Então, junto com tudo isso, tem. E quem quiser, né? Pode, quem é de Marechal e Nova Santa Rosa, pode estar entrando em contato na loja, que a Rosângela, a psicanalista, né? Está ali para nos auxiliar nessa parte também. Muito bem, obrigada, Júlia. Olha, então, gente, existem muitas formas, né, de cuidar da nossa saúde emocional. Quando nós cuidamos da nossa saúde espiritual, então, relacionamento, desenvolver a nossa fé
isso ajuda na nossa saúde emocional. Os hábitos que nós desenvolvemos no dia a dia, aquilo que a gente faz, as coisas que a gente fala, aquilo que a gente ouve, as pessoas com quem a gente convive, a rotina do dia a dia. Se nós temos uma rotina bagunçada, desorganizada, isso afeta também. Então, como eu posso organizar o meu dia a dia para diminuir a ansiedade? Então, os hábitos afetam nossa saúde emocional. Suplementação, como que está o nosso organismo? Ele está nutrido? Ele tá recebendo aquilo que precisava? Minha alimentação está ok? Porque uma coisa é, às vezes a pessoa não se alimenta bem mesmo, já tem uma alimentação muito pobre. E tem pessoas que até se alimentam razoável, mas mesmo assim o nosso solo muitas vezes não tem aquilo tudo que precisava. Então, a alimentação e a suplementação. E também as terapias, né, que a gente pode usar, psicanalista, psicólogo, alguns casos até Amigo, amigo, exatamente, psiquiatra, gente, amigo pastor, padre. exatamente. Então, conversar, ter pessoas com quem conversar, ajuda muito para a saúde emocional. Nós somos seres sociáveis, né? Nós precisamos de interação, nós somos feitos para ficar sozinhos e cuidar das pessoas com quem você vai conversar também. Não adianta só virar um muro de lamentação, né, Ocir? Mesmo com os amigos, ficar sempre falando a mesma coisa, mesmo assunto, ou pessoas que são acostumadas a reclamar muito, que gostam de ficar, sabe, vendo só a parte, o copo vazio, e não vê o que tem de bom, não exercitam a gratidão. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da vida de todo mundo, todos que estão aqui nesse grupo, nós passamos por isso, e aí a gente tem que ver como eu cuido para que eu desenvolva uma boa saúde emocional. Então, nessa noite que eu tinha para compartilhar com vocês, eram esses temas, essas perguntas que eu queria trazer para o Alcir, que ele trouxe alguns esclarecimentos, acho que muito válido, que vai ajudar vocês a analisar melhor, a prestar mais atenção na sua rotina, no seu hábito, na sua suplementação, o que pedir para o médico. Alcir, quer deixar algum recadinho, um abraço? Muito obrigada por dedicar o teu valioso tempo, a gente sabe da sua rotina, e você, com todo carinho, atendeu aí o nosso pedido para estar aqui com este grupo, tirando dúvidas e trazendo essas informações. Muito obrigada, Alcir. Agradecer a presença de todos, dizer que para quem está precisando de um suplemento, que vale a pena estar consumindo as coisas certas, a mudança de estilo de vida vale a pena, que as terapias podem trazer muito benefício, e não desanime e se cuidem, e vocês lojistas que estão aqui, parabéns, que estão aqui para buscar mais conhecimento para ajudar mais pessoas. Um abraço Muito a bem. todos. Boa noite. Boa noite, Alcir, obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença. Deus abençoe vocês, abençoe seu descanso. Um grande abraço. Semana que vem espero vocês na próxima quinta-feira, e aí nós vamos falar sobre alimentação, como que a nutrição interfere na nossa saúde emocional. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Boa noite, até a próxima.